Conversando sobre o Evangelho. Foi o tema que eu propus, não para a mensagem dessa noite, mas para as mensagens que se seguem daqui para frente. Vamos passar aí um bom tempo, não sei quantos domingos, se 4, 10, 50, 200, não sei. Nós vamos conversar acerca do Evangelho. Nós vamos retomar o entendimento do Evangelho à luz das Escrituras. Nós precisamos reavaliar muitos conceitos que ao longo da nossa experiência nós temos trazido, que nos foram legados e que nós ensinamos, passamos. Nós vamos nos voltar mesmo às bases do Evangelho, desde o começo. E a ideia que eu trago no meu coração é aquela imagem de Maria assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Está em Lucas capítulo 10. Quando eu pensava nessas ministrações sobre o Evangelho de Jesus Cristo, eu pensava nessa imagem, nessa figura, porque é uma figura muito emblemática, né? Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsara 7 demônios, uma mulher cuja vida era cheia de traumas, de problemas, de angústias, mas uma pessoa que tinha uma profunda sede e reconhecia a sua necessidade de Deus. A Bíblia diz que ela se assentava aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. E Jesus então falava-lhe o Evangelho, a palavra da salvação. E essa mulher, portanto, Maria Madalena, em razão dessas ministrações recebidas e acolhidas no coração, se tornou uma das grandes mulheres do Novo Testamento, inclusive a primeira pessoa a proclamar a ressurreição de Cristo, alguém que aprendeu a amar a Jesus Cristo de uma maneira muito grande. E esse é o nosso propósito, ouvir o Evangelho, mas ouvir como alguém que decide no seu coração, ouvir como quem acolhe. De nada adianta nós ouvirmos com resistência ou ouvirmos desapercebidos. É preciso que nós tenhamos uma disposição, que o coração de Maria seja cultivado em nós, ou que nós cultivemos um coração assim como era o coração de Maria Madalena. Um coração desejoso, um coração que procura entender a verdade de Deus, e um coração que acolhe essa palavra. Então eu peço a vocês que venham no próximo domingo, vai ser pela manhã às 9 horas, venham outro domingo, consagre esse dia, ou que seja esse horário do domingo, para congregarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Tenho certeza, se todos nós aqui voltarmos o nosso coração à palavra de Deus, para ouvir e acolher a palavra de Deus, vai acontecer conosco o que Tiago diz na sua epístola, né? Que a palavra de Deus é poderosa para salvar todo aquele que recebe a palavra e que acolhe a palavra. A palavra de Deus é poderosa para a salvação da nossa alma. E é isso que nós estamos precisando. E é isso que nós estamos buscando. Amém? Hoje, eu não sei, nosso tempo está bastante corrido, mas eu quero começar a pensar o Evangelho com os irmãos a partir de 3 textos bíblicos. Vamos abrir? Vamos abrir primeiramente em Lucas capítulo 2, versículo 10. Vamos abrir também em Romanos capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 2, versículo 10, Romanos capítulo 1, versículo 17. E Gênesis capítulo 3, versículo 15. O primeiro texto, o texto de Lucas capítulo 2, no versículo 10 diz assim:
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, ou melhor, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga amém. Agora Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguém pode perguntar, pastor, qual é a relação que há entre esses três textos? Bem, primeiramente, começando por Lucas, capítulo 2, versículo 10, nós temos aí a expressão boa nova, quando os pastores estavam nos campos cuidando dos seus rebanhos durante a noite, e é dito que por ocasião do nascimento de Cristo, apareceu um anjo para esses pastores, e eles ficaram, no primeiro momento, diante da visão, um pouco atemorizados, e o anjo disse: não temas, eis que vos trago novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é o Senhor, né? Então aqui nesse texto nós temos primeiramente um conceito básico de evangelho. A palavra evangelho, se você procurar no dicionário, seja um dicionário em língua portuguesa ou mesmo do grego, você vai simplesmente encontrar a palavra boa nova, ou uma boa notícia. Evangelho enquanto uma notícia boa. E de fato esse é o sentido da palavra evangelho. Certamente a palavra evangelho não é uma palavra exclusiva para se referir ao evangelho de Jesus Cristo, mas é uma palavra que já era usada pelos gregos e que significava simplesmente quando alguém levava uma boa notícia para alguém. Daí a palavra evangelho, ou boa notícia, ela foi recebida como sendo o anúncio, a proclamação de que o Salvador prometido já havia chegado, havia vindo, havia sido enviado ao mundo. E a partir desse conceito, é que os cristãos, na sua maioria, eles constroem a ideia de evangelho. Como é comum dos cristãos saber que a palavra evangelho significa boa notícia, então todos trazem consigo a ideia de que evangelho é boa notícia. E aí eles então têm a ideia de evangelho como apenas uma mensagem, ou como apenas uma notícia que foi dada: Jesus veio e morreu por você. Embora esse conceito seja um conceito correto, nós precisamos nos aprofundar ainda mais no conceito de evangelho, como Paulo, na sua epístola aos Romanos, ao invés de ele falar que o evangelho é uma boa notícia para o homem, ele diz que o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, o evangelho, ele é muito mais do que uma boa notícia. O evangelho é mais do que uma notícia boa. Lógico, o evangelho é uma notícia boa. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Agora, o evangelho, ele não é apenas uma notícia que se possa dizer com os lábios, ou escrever no papel, ou falá-la num rádio, ou num programa de televisão, ou num auditório. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é o próprio Cristo de Deus, que uma vez enviado, ele veio não simplesmente para nos proporcionar uma salvação judicial, no que diz respeito ao perdão de pecados, mas ele veio fazer algo mais ainda do que o perdão de pecados. Glória a Deus, porque o evangelho, ele nos diz: o Senhor Jesus veio, olha a boa notícia, e ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados de toda a humanidade, de sorte que todo aquele que crer no seu nome obtém perdão de pecados. Ou seja, nós estamos perdoados pelo Senhor. Essa é a boa notícia, que se você creu no Senhor, se você confessa o nome de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Essa é uma boa notícia. Quem está feliz pela boa notícia? Seus pecados estão perdoados. Então diga: o meu pecado
ou melhor, os meus pecados estão perdoados. Todos os nossos pecados que cometemos no passado, e mesmo aqueles que nós ainda vamos cometer, já foram perdoados de uma vez por todas, quando Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por nós. Essa é uma boa notícia. Entretanto, essa notícia, ela vai muito além de notícia. Ficou bem estranho, né? Essa notícia, ela é muito mais do que uma notícia. Ou seja, não somente Jesus, Ele veio nos perdoar os pecados, mas Ele veio se dar a nós como o poder libertador da força do pecado. O Senhor não somente nos perdoa os pecados, mas Ele quer nos libertar do poder do pecado. Ou seja, não somente nós estamos perdoados pelo que fizemos, pelo que falamos, pelo que o modo como procedemos, mas o Senhor agora, Ele se propõe. O Evangelho é um poder que quer operar dentro do homem, para que nós sejamos libertos de uma vez por todas da força operante do pecado. Paulo vai dizer isso com bastante propriedade no livro de Romanos, no capítulo 6. Ele fala sobre essa libertação, ele fala sobre a morte do velho homem, ele fala que o pecado não terá domínio sobre nós. E este é o aspecto que eu preciso que os irmãos considerem. O aspecto do Evangelho enquanto o poder que nos liberta do poder do pecado. Nós temos que partir do pressuposto de que o Evangelho ele tem que ser vivido ou deve ser crido de fé em fé. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 1, acabamos de ler, nós lemos o versículo 16, mas no 17 fala que o justo, ele viverá de fé em fé. O justo obterá vida de fé em fé. Ou seja, o Evangelho não é simplesmente algo que você ouviu, e um dia você falou, não, eu criei no Evangelho, eu creio no Evangelho. Ponto. Tal dia você disse que creu, e agora você simplesmente carrega a ideia de que você um dia confessou o Evangelho. Não, muito mais do que a notícia de que o Senhor já nos perdoou, o Evangelho deve ser desenvolvido dentro de nós, para que haja uma salvação efetiva, para que haja uma salvação da alma. E para nós entendermos essa questão do Evangelho enquanto poder de Deus, é que eu pedi para os irmãos lerem comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Pense comigo por um momento. O registro mosaico é um registro breve, né, talvez em 5 versículos apenas, nós vamos encontrar ali como se deu a queda. E não somente é um texto breve, com poucas informações, mas é um texto figurado, é um texto simbólico. Porque se você pensar comigo, por exemplo, que um dia estava lá Eva, a mulher no jardim, andando, sozinha, de repente ela ouviu um psiu, ela procurou alguém, aí novamente, psiu, quando ela observa, está lá uma cobra enroscada numa árvore, chamando-a para um diálogo. Pastor, mas é assim que está escrito? Sim, é verdade. Nós temos que perceber o que esse texto quer nos ensinar. De repente, essa serpente começa a dialogar com a mulher, colocando em dúvida o caráter de Deus e vendendo à mulher um produto, vendendo uma ideia, dizendo, olha, você pode ser como Deus é. Desde que você tome do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto o alimento cotidiano da sua alma, ou seja, você fazer uso da sua liberdade para ser em si mesma tudo aquilo que você quer ser, independentemente de Deus. Aí você fica imaginando a cena, a mulher pega o fruto, dá uma mordida, a partir daí foi lá, deu para o homem também, o homem comeu também do fruto, e a partir daí o mundo virou essa miséria que nós vemos diariamente. Mas será mesmo que a queda é isso? Aí imagina agora Deus entrando no jardim, posteriormente, e pronunciando aquelas maldições da terra sobre o homem, sobre a mulher, ele dizendo, olha, eu vou colocar uma inimizade entre você, serpente, e a mulher. Você fica imaginando, mas que inimizade seria essa? Entre o seu descendente e a sua descendência. Uma inimizade.
De modo que o descendente vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar do descendente. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Nós temos aqui uma linguagem totalmente figurada, até porque nós sabemos pela Escritura que a serpente não é um animalzinho. Nós sabemos que a serpente, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é o diabo. Então nós temos que entender que desde o princípio da queda do homem, que o Senhor já começa a nos orientar no sentido do que é o Evangelho. Deus foi o primeiro a dizer: olha, eu vou enviar uma solução para o problema do pecado. É Ele que proclama, é Ele quem promete, é Ele quem diz: eu vou enviar o descendente, ou vou enviar o meu filho por meio da mulher. É um descendente que eu estou prometendo para resolver o problema da queda do homem. E qual é a maneira de Deus resolver? Só existe uma maneira: esmagando a cabeça da serpente. Mas aí você fica pensando que, bem, então se ele vem com uma solução, pense comigo que o Evangelho, ele é anunciado primeiramente por Deus. A primeira promessa do Evangelho está em Gênesis 3,15. É o que chamam de proto-evangelho. E o próprio Deus diz o seguinte, que a maneira de resolver o problema do homem, do pecado, da queda, é o descendente esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, não há outro meio senão destruir este mal que procura dominar o homem. Na verdade, se você bem olhar para a Escritura, a serpente é um símbolo, não é, muito interessante, porque não somente ela aparece como sendo chamada de diabo, ou o diabo chamado de serpente, mas o próprio Jesus falando para nós, para os seus discípulos, falou: olha, vocês devem ser simples como as pombas, mas devem ser prudentes como as serpentes. Então veja que serpente está vinculada à questão da prudência. Não é sem razão que em Gênesis 3 é dito: mas a serpente, o animal mais sagaz dentre todos os animais que Deus havia feito. Então nós temos prudência, sagacidade. E aí, para completar a ideia, nós não podemos associar simplesmente a serpente ao querubim caído, que é Lúcifer caído. Vai muito além disso. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo de Deus, quando se fez homem, quando se fez carne e veio ao mundo, ele se declara como aquele que seria suspenso na cruz do Calvário, como sendo uma serpente também. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 14, ele diz a Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido ou levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Cristo de Deus, ele é representado como uma serpente de bronze, erguida e crucificada. E o que isso significa para nós? Temos que pensar um pouco acerca disso, porque nesse sentido, se lá em Gênesis tem a mulher e a serpente falando aos seus ouvidos, nós temos que entender que no momento que o homem ele chega a esse discernimento do bem e do mal, quando ele tem a inteligência, a prudência, a sagacidade, o discernimento de saber que ele é um ser no mundo, em relação ao outro, em relação a Deus, neste momento ele tem que decidir qual caminho tomar. Se ele será uma serpente viva, sagaz e venenosa, de morte, ou se ele será uma serpente de bronze crucificada. Ou seja, é um fato que todos os homens criados por Deus, sim ou não, em relação ao restante da criação terrena, não é o único ser que tem inteligência, sim ou não, sagacidade, discernimento, sim ou não. Todos os seres abaixo do homem, os seres infra-humanos, eles são seres instintivos, ou seres mecânicos. Somente o homem tem esse discernimento. Então é neste momento que o homem, ao vir ao mundo e ao abrir o seu entendimento, ele tem que decidir se ele será uma serpente crucificada, ou se ele será uma serpente viva, venenosa, de morte.
Isso implica a nossa relação para com Deus, a nossa relação para com o nosso próximo. Sabemos que Cristo, e ele fala acerca de si, enquanto suspenso na cruz, ele diz: olha, quando o Filho do Homem for suspenso na cruz, todos saberão que eu sou. E olha que coisa interessante, estou falando de João capítulo 8, versículo 24. Quando o Filho do Homem for suspenso na cruz, que ele estiver crucificado, humilhado, mudo, sem nada dizer, apenas recebendo todos os açoites, recebendo as injúrias, e ele negando-se a si mesmo, apenas falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, quem era esse que estava suspenso na cruz? Quem era este? Senão o eu sou. O eu sou é o único que é o ser absoluto, é o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui parece uma figura um pouco contraditória, porque quando nós pensamos naquele que é, aquele que tem o poder, a gente pensa: ora, esse deve ser aquele que governa todos com cetro de ferro, com força, com poder, não é? Reduzindo todos à sua ira. Mas não, aquele que podia realizar qualquer coisa, ele abriu mão de si, como está lá em Filipenses capítulo 2, aquele que era Deus, não apegou-se ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E é nesse paradoxo, aquele que é, agora totalmente negando-se a si mesmo, aquele que é, vive como se não fosse. É nessa contradição é que nós vemos que esse símbolo da serpente de bronze crucificada. Ou seja, tendo ele todo o poder, ele não fez uso para a morte, nem para a violência, mas ele se deu em amor, em misericórdia, em graça, para que o homem fosse salvo. Já o Lúcifer caído, e todos os seus anjos, e os homens caídos, ao contrário, não sendo, desejam ser. Como diz lá no texto de Isaías capítulo 12, versículo 14, diz que, falando ali tipologicamente de Lúcifer, diz: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, aquele que não é, desejando ser, ao passo que aquele que é, o Cristo de Deus, ele simplesmente se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso significa que dentro de cada um de nós, espiritualmente falando, não é que você esteja possuído de nenhum demônio, não pense assim, mas aquela mesma serpente lá do Éden, aquela mesma serpente que falava aos ouvidos da mulher, é uma voz na sua consciência que constantemente procura te iludir para que você seja uma serpente viva e voraz e perversa, que se rebela contra Deus e dele se distancia e procura estabelecer a sua própria vida pela sua própria força e capacidade. E o Senhor diz: olha, isso é a queda do homem. A queda do homem não é simplesmente um fruto, e também não é simplesmente um ato de desobediência. A queda do homem foi uma consciência que foi forjada dentro do homem, uma consciência de ilusão, que se iludiu e acredita que pode viver sem Deus. E aí vem Deus e fala: olha, o Evangelho, ele só pode produzir um resultado efetivo na vida de alguém se a serpente tiver a sua cabeça o quê? Esmagada. Pastor, mas Jesus já fez isso, não já? Já. Ele, enquanto homem, ele já esmagou a cabeça da serpente. Eu quero saber se na sua vida a cabeça da serpente está esmagada. Isso porque eu preciso dizer para os irmãos, com todas essas palavras para vocês entenderem, durante muito tempo, o cristianismo, nessa visão de teologia sistemática, ou de se estudar os fenômenos espirituais
do ponto de vista doutrinário, acabou criando correntes de raciocínios para que os crentes pudessem compreender a doutrina. E uma dessas doutrinas prega o seguinte: olha, uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele esmagou a cabeça da serpente, pronto, tudo já está feito. Eu digo, pastor, mas o senhor discorda disso? Não. Ele próprio não declarou, tudo está consumado? Sim ou não? Quem crê que está consumado? Agora entenda, tudo está feito nele. Nele nada resta ainda a ser feito. Jesus, um filho de Maria, um homem legítimo, um homem 100% humano, Jesus de Nazaré, conforme diz o escritor aos Hebreus, participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Este homem vivendo sobre a terra, ele em cada um dos seus dias, cada vez que ele dizia sim à vontade de Deus, toda vez que ele dizia sim ao Pai, toda vez que ele dizia não ao pecado, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ele estava pisando a cabeça da serpente. Toda vez. De modo que quando ele bradou, Pai, está tudo consumado, você pode contemplar um homem perfeito, sem pecado, sem culpa, sem mácula, que efetivamente esmagou a cabeça da serpente. Agora, todos nós somos agora convidados a crer neste evangelho, crer neste Cristo. E quando você diz, eu creio em Cristo, esse Cristo então te convida. Esse crer, para que ele seja de fato o crer de que disse Jesus, ele fala, você precisa de ser batizado. Quem aqui já foi batizado? Deixa eu ver. Muito bem. Resolveu? Quando Jesus convida, e olha que quando ele fala, ide pregai o evangelho, lembra? Ele fala, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que Jesus manda pregar o evangelho, ele diz, ao pregar o evangelho, as pessoas devem ser convidadas ao batismo. Você fala, pastor, eu fui batizado em água corrente. Aí do lado fala assim, eu não fui bem em água corrente, não, mas foi numa água parada, mas fui numa piscina, tinha mais ou menos 1,40 m e 60 de altura, deu para mergulhar bem dentro da água. O Gilvan, coitado, não pode falar o mesmo, foi batizado no chuveiro. Abriu o chuveiro, a água desceu, desligaram. Aí tem aqueles que falam, não, para o batismo ter um valor maior, você tem que ir ao Rio Jordão. Ora, mas será que essa água do batismo literal lava-nos, liberta-nos do pecado? Pastor, o senhor está relativizando o batismo? Não, eu estou dizendo que aquele batismo, ele representa uma realidade espiritual que precisa ser experimentada na sua alma, no teu ser. Porque Paulo vai nos explicar em Romanos capítulo 5, ou capítulo 6, versículos de 1 a 3, que o batismo, ele representa, ele significa a união do crente na morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus diz, olha, todos que creem no evangelho precisam se associar a mim na minha morte e na minha ressurreição. Em outras palavras, todos trilharão o mesmo caminho de morte, de negar-se a si mesmo. Salvação é ser liberto daquilo que dentro de nós nos torna cativos, escravos do pecado. Não existe evangelho sem libertação do pecado. Se alguém prega evangelho meramente enquanto uma boa notícia, certamente está um pouco equivocado. Não leu toda a escritura. Não entendeu que o evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é poder que opera no coração, que opera na alma, que opera na mente. Lógico que esse é um longo processo pelo qual todos nós devemos passar. Eu digo isso porque nós somos o produto de toda uma história humana. E nós que vivemos nos últimos dias, nós trazemos toda a carga e toda a bagagem de todos os homens que vieram antes de nós. Apesar de toda a evolução do homem quanto à sua consciência, nós somos o produto de toda a humanidade. E os que vierem à frente
vão recebendo essa mesma carga de consciência caída, e nós então precisamos de ter uma experiência real de salvação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Leia na sua Bíblia. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha que palavra. Sabia que Satanás, enquanto a serpente, ainda será esmagado debaixo dos nossos pés? Quem sabia disso? Agora, não é aquela ideia pentecostal que eles carregam, né? Que fica orando e pisando na cabeça do diabo. Pisa no diabo da cabeça aos pés, quem manda fogo santo de Nazaré. Pisa no diabo na vigília. Aí eles ficam cantando e pisando. E eles estão achando que estão pisando na cabeça do diabo. O diabo está sentado na cadeira rindo. E se brincar está no meio. Pisa no diabo da cabeça aos pés. Porque o diabo gosta dessas coisas. Ele gosta de enganar o homem, achar que o diabo está com a cabecinha lá para o crente pisar. Não é assim. Não se pisa na cabeça do diabo desta maneira. Não se pisa na cabeça da serpente dessa maneira. Em que lugar dos evangelhos vocês viram Jesus pisando na cabeça de uma serpente? Em que lugar? Eu vejo ele pisando a cabeça da serpente quando, por exemplo, é dito que o diabo, chegando a Jesus Cristo, depois que ele estava jejuando, Jesus Cristo, há 40 dias, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Este é o momento de saber se Cristo vai pisar a cabeça da serpente ou não. E ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Neste momento ele estava pisando a cabeça da serpente. Ele estava vencendo a serpente. Ele estava destruindo a serpente. De modo que em todo o viver humano de Cristo, ele viveu 33 anos sem pecado. Tendo sido tentado em todas as coisas, em nenhum momento ele pecou. E agora nós somos colocados nessa mesma batalha de Cristo. Entenda que o cristão é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo, que segue os passos de Cristo e que toma para si a própria vida de Cristo enquanto homem sobre a terra. Isso é tão verdade que quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, há uma cena muito interessante, porque é dito que estava lá no céu um dragão vermelho. Esse dragão, o próprio texto diz, é a antiga serpente, é o diabo. Pensa num dragão que estava de frente a uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela estava grávida, sentindo dores de parto para dar à luz a um filho varão. E é dito então que lá estava o dragão diante da mulher, querendo devorar o filho quando nascesse. Abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse, para você acompanhar alguns detalhes interessantes dessa visão. Nós sabemos por toda a Escritura que mulher, ela é símbolo do povo de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a mulher é um símbolo do povo de Deus. Olha para o Antigo Testamento e o povo de Deus, que era o povo de Israel, é ali representado por uma mulher. Basta você ler Cântico dos Cânticos, em que tem Salomão e a Sulamita. Basta você, por exemplo, ler o texto do profeta Oséias, em que Oséias ele está ali prefigurando o próprio Deus, e Gomer, a sua mulher adúltera, representando o povo de Israel. Basta que você veja quantos textos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, Deus se refere ao povo de Israel enquanto esposa. Lembra daquele texto que Deus fala assim em Jeremias 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Atenção para a palavra. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tirei da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado.
Ou seja, eu me casei com Israel. Eu tenho uma aliança de casamento. Então veja que a figura da mulher na Escritura é sempre representando o povo de Deus. E o Novo Testamento é claro, ele é explícito, porque expressamente ele diz, em 1 Coríntios capítulo 11, ou 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala: eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu quero apresentar a vocês, a igreja, como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Então não há dúvida de que a mulher na Bíblia, ela representa o povo de Deus. Então no Apocalipse nós vemos uma grande mulher no céu, e ela está toda vestida de luzeiros, com as estrelas fazendo uma coroa na cabeça, o sol cobrindo o seu corpo, a lua debaixo dos pés. Interessante que na Bíblia, luzeiros também é uma referência ao povo de Deus. Tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Filipenses, quanto no livro de Mateus, vamos encontrar inúmeras referências quando Deus se refere ao seu povo enquanto luzeiros neste mundo. Então, se a mulher é povo de Deus, se os luzeiros são povo de Deus, nós podemos entender que há pelo menos 3 tipos de povos, ou pelo menos o povo de Deus em 3 momentos da história humana. A era patriarcal, de Adão até Moisés, quando Deus não tinha um povo coletivo que o representasse sobre a terra, mas tinha pessoas individuais. Nós temos 7. Depois tivemos Enos, depois tivemos Noé, depois tivemos Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Então, aquelas estrelas na cabeça da mulher representa esse período do povo de Deus nesse tempo, porque as estrelas são luzeiros que, ainda que individualmente ou independentemente das outras, elas podem brilhar. Numa noite escura pode haver apenas uma estrela, 2 estrelas brilhando. Mostra esse período da era patriarcal. Já a lua debaixo dos pés, a mulher calçada com a lua, fala do povo de Israel, que era um povo coletivo e que era luzeiro de Deus durante o seu tempo, né? De Moisés para frente até Cristo. E isso porque a lua, ela não tem a luz própria, né? Ela expressa a luz do sol. De modo que a lei, ela não tinha glória em si mesma, mas era apenas uma sombra, um reflexo da realidade que é Cristo. Mas isso não é tão importante. Eu quero que vocês cheguem lá na frente, em relação ao dragão. E o sol que veste o corpo da mulher, fala certamente do tempo de Cristo, do nosso tempo, da era da igreja. O sol é Cristo, vestindo exatamente o seu corpo, que é a igreja. De todo modo, essa visão dessa mulher, nós devemos ver o povo de Deus em todos os tempos, enquanto luzeiros. Mas veja que o dragão está de frente a esta mulher. O dragão, ele trava uma luta. Mas, se você observar o texto de Apocalipse 12, todo o objetivo do dragão é o filho que está no seu ventre. Esse filho é varão, é uma parte forte dentro da mulher, que está sendo gerado no interior da mulher, e ele quer devorar esse filho. Ele sabe que no dia que esse filho nascer, o seu tempo estará determinado, a sua derrota estará selada completamente. Por isso ele não quer que aquele filho nasça, ele quer devorar o filho ao nascer. Deus deixa sagrado que aquele filho nasceu, foi arrebatado para Deus, para o seu trono, e o dragão ficou furioso porque não conseguiu pegar o menino e passou a perseguir a mulher. Agora, olhe na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 9, 10 e 11. Preste atenção nessas relações que estamos fazendo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo,
Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, como é que estes aqui, como eles venceram o dragão? Como se vence o diabo? Como se vence a serpente? Como se vence essa consciência diabólica, caída, egoísta, avara, que constantemente procura nos distanciar do Criador? Como vencer? Está aqui, ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, esse sangue de Cristo derramado, esse que veio e nos perdoou de todos os nossos pecados. Então nós temos uma consciência tranquila, nós temos paz com Deus, e nós não somos acusados pelo diabo por causa do sangue do Cordeiro. São aqueles que sabem que são pecadores, sabem que erraram e erram muitas vezes, porque o crente que acha que não peca, e por isso vive a acusar o seu irmão quando peca, este não pode se dizer um servo de Deus, este só pode se dizer um servo da serpente, um servo do diabo, porque está aqui, ó, foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do Pai Celestial. Esses que venceram, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, eles são pessoas gratas a Deus, são pessoas que glorificam a Deus diariamente, se lembrando, é o sangue de Jesus que nos perdoa de todo o pecado, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e o sangue de Jesus me purifica do pecado. Se você tem tal entendimento, você não fica um crente orgulhoso. O crente orgulhoso é aquele crente inchado, porque ele acredita na sua própria capacidade de ser, ele acredita na sua própria santificação, santificação meramente humana. Isaías diz que são trapos de imundícia. Já Paulo diz que isso é madeira, feno e palha, só presta para ser queimado e subir a fumaça, mais nada. Então o crente que tem consciência de que ele é um pecador, mas um pecador perdoado, um pecador justificado, que confere toda honra e toda glória ao Cordeiro, aquele que morreu, que tem plena consciência de que ele não é melhor do que ninguém, mas que ele recebeu perdão, e por isso ele não aceita viver debaixo de acusação do maligno. Ele vence o maligno quando ele apresenta o sacrifício de Cristo como oferta pelos seus pecados. E está vencendo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eles tomaram a palavra de Deus para si. Eles comeram a palavra de Deus. Eles acolheram a palavra de Deus. A palavra de Deus não são meras doutrinas. O próprio Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Nós devemos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, ouvir as palavras de Jesus Cristo e acolher cada uma dessas palavras no nosso coração. É lamentável, irmãos, é lamentável. É lamentável que poderíamos dizer, sem nenhum medo de errar, e você pode fazer a prova. Eu diria, inclusive estava num dia num grupo familiar, na casa de uns irmãos daqui, e tinha um grupo de irmãos que não congregavam conosco, estava presente. E no final do estudo, eu falei assim, eu vou falar uma coisa para vocês, mas o fato é que, eu não posso dizer com precisão em números, mas eu poderia dizer aproximadamente que 95%, estou sendo generoso, dos cristãos, eles não aceitam as palavras de Jesus. Eles não aceitam. Pastor, como não? É um povo que carrega a Bíblia, é um povo que recebeu a Jesus, que foi batizado, que vai para a vigília, que ora, que jejuma, que dá o dízimo, que faz campanhas. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Até porque nada disso ensina o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido. Eu digo assim, por exemplo, imagine só. Jesus fala assim, olha, não
voltes as costas àquele que te pede emprestado. Qual que é o nosso conceito? Nós temos um conceito de vida econômica, vida material, sim ou não? Qual que é o nosso conceito? A gente até que empresta, mas depende para quem. Geralmente nós emprestamos para quem não precisa. Geralmente a gente emprestamos para aquele que tem muito, tem mais do que nós. Nós até orgulhosos nós podermos emprestar para alguém que tem condição financeira melhor do que a nossa. Mas emprestar para alguém de pouca condição, que você sabe que ele não terá condições de te pagar, e que você generosamente vai falar assim: olha, eu não te empresto porque você não está em condições de pagar, mas eu te dou, eu compartilho, eu divido. Você percebe que o nosso conceito que nós trazemos, ele se distancia um pouco, mas até que esse conceito é fácil de assimilar. Mas imagine só quando Jesus fala assim: olha, Pedro, guarda a sua espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Mas Pedro estava agindo em legítima defesa. Inclusive, ele estava ali indo a favor de Cristo. Estava defendendo a Jesus Cristo, defendendo a própria fé. Ele saca da espada para defender a Jesus. Olha que gesto bonito. Ele fala: não, Pedro, no reino de Deus não cabe violência. No reino do meu Pai não se paga o mal com o mal. Então guarda a sua espada. Essa é a palavra de Deus. Aí eu pergunto, qual que é o nosso conceito? Vamos falar a verdade, vamos ser honestos. O quanto que nós precisamos de mudar o conceito? O nosso conceito é o seguinte: quem embainha a sua espada é otário. Esse é o conceito que nós carregamos. O otário é aquele que sofre dano, é um bobão. Jesus disse: não resistais ao perverso. Não resistais. Nós não estamos aqui para lutar uns contra os outros. Muitas vezes nós vamos sofrer o dano, muitas vezes. Imagine só, falando agora num contexto de igreja, mais intimista, mais próximo, irmandade. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, porque as cartas dos apóstolos é a palavra de Cristo aplicada num contexto prático. Tem as palavras de Cristo, são os ensinamentos nos evangelhos. E as cartas são os apóstolos pegando aquele ensinamento e tornando-os prático no dia a dia. E havia em Corinto, na igreja de Corinto, muitos problemas entre os irmãos. Tinha problema de casamento, tinha problema de adultério, de incesto inclusive. Tinha problema de dívidas, irmãos que não pagavam o outro. E Paulo, tratando essa questão, ele fala assim: olha, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, isso é Paulo trazendo o evangelho e aplicando o evangelho na vida da igreja. Quando há entre vós uma disputa, alguém que deve o irmão e não pagou, por que vocês, igreja, olha ele dizendo, leva o outro, o seu irmão, à justiça comum? Imagine dois irmãos, eu e o Josiel. Eu devo 30 mil para o Josiel. Peguei essa grana com o Josiel, não paguei, não estou interessado em pagar. E até estou trocando de carro, fazendo churrasco, mas pagar que é bom, nem falo nada para ele, finjo que esqueci, evito ele. E já passou 5 anos. Aí o Josiel, meu irmão em Cristo, sabia que nós havemos de julgar o mundo? Sabia que nós, igreja, vamos participar do julgamento do mundo e dos anjos? Nós. Mas aí vai lá o irmão Josiel levar o Alexandre à justiça dos homens, para um ímpio julgar a causa de 2 santos em Cristo Jesus. Primeiro que Paulo fala: como vocês podem fazer isso? Levar a causa de vocês? Vocês não conseguem julgar a própria causa? Como é que vocês vão julgar o mundo e os anjos? Vocês não conseguem julgar nem as próprias causas.
Em seguida ele diz: e você, irmão Josiel? Por que você não seja generoso de coração, de alma, e perdoa o seu irmão? Aí nós temos nossa resposta, não temos? Não, se fizer isso, ele fica vagabundo a vida toda. Aí não, é por isso que está desse jeito, não tem uma prensa, não tem, ninguém resolve. Sim, mas você já viu que ele não presta mesmo, você já sabe que o seu irmão tem esse problema, não sabe? Por que não perdoar? Por que não libertar o irmão? Por que não amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele? Quem sabe o teu gesto de amor, o teu gesto de compaixão, de generosidade, não sensibiliza o coração do irmão Alexandre, para que ele repense a vida dele? 30 mil. Ai, ai, ai. Por quê? Isso é Paulo ensinando as palavras de Cristo. Porque muitas vezes, falando de dinheiro, mas tem outras coisas. Quantas vezes nós não fazemos do nosso coração um quarto cheio de entulho, de sentimentos maus, de ressentimentos, porque alguém disse, porque alguém falou, porque aconteceu dessa maneira, porque não foi com você. Sabe aquele quartinho da bagunça que tem lá, na alma, que a gente vai jogando tudo de ruim lá dentro? Hoje mesmo eu me lembrava de uma expressão chamada desposofobia. Conhece essa palavra? É a pessoa que tem o costume de guardar tudo o que ele acha. Não, um dia eu vou precisar disso aqui. E aí vai acumulando as coisas. Ele tem dificuldade de se dispor das coisas. Ele não dispõe. Desposofobia. 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 É um acumulador compulsivo. É um acumulador compulsivo. E nós temos esse problema de alma, de acumular sentimentos e guardar mágoas e ficar sentindo essa mágoa sempre. É o ressentimento. Você sentiu uma vez, aí você sente de novo. Sabe aquela pessoa que levou um chifre? Vocês conhecem alguém? Eu nunca vi isso na minha vida, mas imagine. E aí ele pega, ele magoa? Magoa ou não magoa? Magoa. Aí ele não perdoa. Ele não abre mão daquele sentimento. O que acontece? Aí ele fica sentindo outra vez. Toda vez que ele lembra, dói de novo. Ele xinga. Um dia eu pego aquela pessoa. Um dia eu desconto. Fica guardando. Ou aquela pessoa que brigou com a sogra, e porque morou na casa da sogra os 3 primeiros anos, e a sogra ficava ali, sabe aquela? E a pessoa fica com aquela mágoa, a vida toda lembrando. A sogra já morreu, ela está lembrando da sogra até hoje. Nunca esquece. Nunca esquece. Leva consigo. Pode ser uma dívida. Pode ser uma mágoa. Eu sei que você vai dizer, não, mas eu estou no meu direito, eu estou certo. Mas o que o nosso Senhor nos ensina a fazer? Então, voltando ao ponto, muitas das palavras de Cristo não nos entram bem no juízo, que dirá no coração. Então nós temos que rever isso, porque somente revendo esses conceitos é que nós poderemos ser libertos do poder do pecado. O poder do pecado é uma consciência que nos ensina e nos faz pensar e sentir de modo oposto ao Evangelho. É um modo de ser no mundo. O pecado é uma consciência caída. É um modo de percepção das coisas. É um modo como você interpreta o mundo. Como você interpreta as pessoas. Então, esses que venceram o dragão é porque eles se apropriaram da palavra de Deus. Não se pode vencer o diabo se não comer, se não receber
a palavra de Deus no seu coração, quando você fala assim: olha, eu não vejo outro caminho de verdade, de prática cristã, senão as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz, que há muitos que, embora preguem supostamente o Evangelho, eles não concordam com a palavra de Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é enfatuada, nada entende, mas tem mania de questões, contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade seja fonte de lucro. Então veja o quanto que nós precisamos, não é? Essa vitória sobre o maligno, sobre o dragão, é uma questão de vencê-lo a cada dia dentro de você. Não pense você que um dia você vai se deparar numa batalha cósmica, né? Paulinho com a espada de Jedi. É Jedi que fala? Aquelas espadas, né? E cada um com uma espada. Daqui a pouco lá vem o capetão, o diabo e os demônios, e vão travar uma luta corporal. Não é assim que acontece. Não é assim que as coisas acontecem. A batalha espiritual acontece diariamente, constantemente dentro de você. Nós temos que perder, abrir mão dessa concepção, desse evangelho mecânico que foi construído, dessa maneira de pensar o evangelho, né? Eu fui batizado na água, está resolvido. Tem meu certificado do batismo, está resolvido. Comi o pãozinho da ceia, está resolvido. Jesus vai voltar, vai me levar para o céu, estará resolvido. Não, não é desse modo que acontece. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O texto que foi lido aqui inicialmente pelo irmão Paulinho, na introdução, fala muito bem desse poder do evangelho operando na vida da pessoa. Porque fala de uma mulher, pense comigo você, em nome de Jesus, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. O sangue estava se esvaindo. Sangue na escritura é um símbolo de vida. Ou seja, aquela pessoa estava perdendo o quê? Vida. Ela estava o quê? Morrendo aos poucos. E nada podia resolver o problema daquela pessoa. Aquela mulher representa o homem. O que aquela mulher representa no contexto profético das escrituras? Não, ela é uma mulher que Jesus curou e ponto final. Não. O registro da sua cura está na Bíblia para você aprender algo. Aprender que todos nós somos como aquela mulher, cuja vida está se esvaindo, estamos morrendo, conforme diz Gênesis 2,17. Morrendo, morrerás, pouco a pouco, até que aquela mulher, ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, ele para e fala: olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas Senhor, a multidão te espreme, te aperta, disputa um lugar perto do Senhor, e o Senhor vai dizer que alguém te tocou? Lógico que muita gente te tocou. Não, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém que conscientemente veio e me tocou como quem quer receber algo para si. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu poder. É este poder que estanca a vida que está se esvaindo. É esse poder divino que é o próprio Cristo, operando dentro de nós, nos dando um novo coração, uma nova mente, uma nova consciência, que a cada dia vai nos fazendo ter uma experiência de fato de uma nova vida. Quando a disposição da alma, do coração, as nossas faculdades, elas vão sendo alteradas. Essa noite eu quero que os irmãos vão para casa, levando esse entendimento sobre o Evangelho, enquanto uma boa notícia, porém, muito mais do que isso. O Evangelho enquanto o próprio Cristo, dentro de nós, para nos libertar interiormente de todas as forças operantes do mal dentro do homem. Aquele que quer nos trazer uma salvação orgânica da alma. Que nós saímos daqui
claros que nós precisamos de experiências espirituais com o Evangelho. E eu vou te contar uma coisa. Vou ser bastante sincero e honesto com todos vocês. Você não pode desistir. Mas quando você começar a mergulhar o seu coração, a sua mente, nessas experiências espirituais com Deus, com a sua palavra, você vai se deparar com você mesmo. Talvez, atenção, talvez você ainda não se conheça. Muita coisa vai ser revelada, muita coisa é revelada quando a luz chega. Porque enquanto a luz não brilha, está nas trevas, tem muita coisa que você não está vendo ainda na sua vida. Mas tão logo você começar a falar, Senhor, eu quero experimentar esta palavra aí. Eu quero ser mudado. Quero ser mudado. Talvez nós sejamos como aquela mulher. Já tentamos estancar esse sangue. Fizemos de tudo, mas continua. Nada resolveu. Senhor, eu quero experimentar esse poder que sai de ti, que provém de ti. Esse poder que liberta. Mas não é libertar no sentido de você parar de cortar o seu cabelo, não. É do coração, disse Jesus, que procedem os maus desígnios. São coisas interiores que estão aí te amarrando, te segurando. Quando você começar a buscar isso, em oração sincera, como quem de fato busca, eu vou entrar no meio dessa multidão e eu vou tocar o Senhor, que essa luz começar a brilhar, porque o modo de libertação, não pensa você que a liberação se dá num passe de mágica. Se a liberação se desse num passe de mágica, Jesus me libertaria. Por que o povo de Deus ainda não está liberto de muitas coisas? De quem é a culpa? É de Deus? Deus está dormindo? Ele não está preocupado conosco? Tudo que Deus mais quer é nos libertar, ué. Mas ele diz, você não será liberto, senão por meio da verdade. A verdade é luz. Então a primeira coisa que acontece nesse processo de libertação é exatamente quando você passa a se conhecer. Você tem que saber o problema que você tem da inveja. Porque geralmente as pessoas sabem que o outro é invejoso. Alguém conhece alguém invejoso aqui? Muito bem. Mas quantos conseguem ver a sua própria inveja? Não é difícil? Fala a verdade. E se alguém te chama de invejoso, você fica com raiva. Me chamou de invejoso. A ideia do outro. Quem consegue ver a si mesmo a sua impureza, a sua desonestidade, a sua mentira, a sua esperteza? Tem crente esperto, gosta de ganhar vantagem em tudo. Tudo não pode. Vantagem. Puder tirar alguma coisa daqui do irmão, vou tirar. Não é roubando, não, é esperteza, malandragem. Nós não conseguimos ver muitas coisas. A luz vai chegar. E quando a luz chegar, você vai ver misericórdia. E não raras vezes você vai sofrer. Sofrer o quê? Você vai cair. Vai se ver numa situação, mas Senhor, as coisas estão piorando. Não, estão se revelando. Você tem que perceber e sentir, para que o Espírito de Deus produza em você arrependimento. Nós vamos falar de arrependimento aqui em domingos posteriores. Quando, não é que você ficou triste ou ficou com medo porque aconteceu alguma coisa. É quando você tem as faculdades da sua alma mudadas. Quando você antes fazia algo e tinha prazer naquilo que fazia, ou tinha indiferença. Mas se as suas faculdades forem mudadas, quando ocorrer, você vai sentir profunda tristeza na alma. Você não vai poder mais admitir que você faça aquilo. É uma obra que o Espírito Santo realiza, que nos faz sentir aversão àquilo que outrora nos alegrava.
Então você não vai desistir quando você vê a sua casa. Quando o Espírito Santo abrir o quartinho da bagunça, que ele abrir as coisas, cai tudo para fora. Está tudo espremido lá dentro. Você vai cutucando, fechando a porta. Quando ele abrir, vai sair muita coisa lá de dentro. Rato, barata, percevejo, cobra, saci. Vai sair muita coisa ruim lá de dentro. Mas aí, atenção. Quando você começar a perceber essas coisas, saiba, você está sendo iluminado. O Espírito Santo está te mostrando. E Ele vai pegar na sua mão e vai caminhar com você. Se você cair, Ele te levanta. Se estiver fraco, Ele te fortalece. Filho, eu estou aqui. Você vai vencer. Você vai vencer. Aí nós vamos chegar naquele dia, e aí a serpente estará totalmente esmagada debaixo dos nossos pés, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e porque mesmo em face da morte, não amamos a própria vida. Vamos caminhar? Eu preciso dos irmãos para caminhar. Preciso de oração, de intercessão dos irmãos. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos ser uma cobertura espiritual uns para com os outros. Toda vez que se lembrar daquele irmão, clame por ele. Senhor, o teu filho, guarda o teu filho. E os irmãos vão ver a grande maravilha de Deus operando no nosso meio. Verdadeiros milagres. Aí vocês vão ver cego ser curado, paralítico caminhar. Mas somos nós os cegos, tá? E os paralíticos, os leprosos, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo.